Pedi a ele a presença aqui da Força Nacional de Segurança. Me comuniquei com o ministro da Defesa, com a ministra da Casa Civil e com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, pedindo também às Forças Armadas, em função da necessidade de que a gente oferecesse segurança à população no Réveillon. Nós somos, o Estado foi prontamente atendido, nós conseguimos realizar, a presidenta Dilma assinou às 6 horas da noite, da sexta-feira, um ato no que oficializava a vinda do Exército para cá. Esse ato foi publicado na edição extra do Diário Oficial, circulou a partir das 8 horas da noite, e o fato é que nós conseguimos, com o contingente da Polícia Militar, que não se ausentou do trabalho, com principalmente o Batalhão de Choque, com a Força Nacional de Segurança e com o Exército, nós conseguimos fazer os eventos, tanto aqui na praia como os eventos nos bairros. Na segunda-feira, acho que as coisas aconteceram mais ou menos dentro da tranquilidade, mesmo em breve. Na terça-feira, houve muito mais do que atos de violência, né? Se for olhar as estatísticas, durante todo o período não há grandes alterações, né? Muito mais do que atos de violência, de fato, aconteceu foi boataria. É natural das pessoas, e não é à toa que a gente tem tanto filme de terror, tanto filme de pânico, as pessoas têm uma propensão natural ao medo, né? Se você tem uma retaguarda para isso, ou tem um motivo para isso, no caso, quem deve oferecer segurança não estava trabalhando, né? As pessoas já tendem a aceitar a notícia de violência, enfim. E foi isso que aconteceu basicamente na terça-feira. Muito mais do que violência em si, houve boatos, né? Os boatos circulavam muito rápido. Nesse dia eu fiquei de 8 horas da manhã até 1 hora da manhã, na quarta-feira, no meu gabinete. E as portas estavam abertas lá, muita gente veio se solidarizar, e não foram poucas as vezes em que uma pessoa no meu gabinete, e eu posso dar aqui exemplos, citando o nome, o Inácio Arruda, o senador Inácio Arruda, estava no meu gabinete, quando a sua filha ligou. A filha dele ligou, porque estava no Hospital São Mateus, porque uma amiguinha dela que estava lá no Cumbuco, teve um acidente de quadriciclo, ela estava com a amiga no Hospital São Mateus, e ligou para o pai dizendo que tinha acabado de dar entrada lá 3 pessoas que foram baleadas num arrastão na Avenida 13 de Maio. Ele me falou isso, eu pedi que checassem na 13 de Maio, alguma ocorrência, e pedi que ligasse para o Hospital São Mateus para ver as pessoas e tal, e tentar falar com as pessoas, ou com algum parente das pessoas que tinham dado entrada lá. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nem houve nada na 13 de maio, nem ninguém deu entrada baleado no Hospital São Mateus naquela terça-feira. Vou só citar outro exemplo. O Mauro Filho também esteve lá comigo boa parte do dia, e a mulher dele ligou, dizendo: ó, meu filho, eu tenho notícia aqui que está acontecendo um arrastão na Monsenhor Tabosa. Por coincidência, né, nós temos lá, o Estado tem lá, tem várias ruas. No começo da Monsenhor Tabosa, bem no começo, para você ver a Monsenhor Tabosa inteira, tem uma câmera, e na hora que ele falou, eu coloquei a câmera lá na televisão, no gabinete, e a gente via tudo tranquilo na Monsenhor Tabosa. Então aconteceu muito isso, né? Qualquer fato real foi superestimado, a violência tem todo dia, né? E muita inversão, muito terrorismo. Então, mas a população mudou o dia inteiro lá no meio. Eu sei disso, também está absurdo. A estatística se manteve equilibrada. Não houve alteração. Agora, nesse contexto de uma crise de como. Mas o que aconteceu de fato é que o contingente da Força Nacional de Segurança e do Exército foi insuficiente. Você vê, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós, quando eu assumi o governo, né, isso é uma coisa até que registrou-se lá
durante o dia. Quando eu assumi o governo, tinham 39 viaturas rodando aqui na região metropolitana. Foi essa a herança que eu recebi em matéria de segurança aqui na região metropolitana. Nós fomos ampliando, implantamos o Ronda, implantamos uma série de outros serviços e estávamos, antes do episódio, estávamos com 251 viaturas rodando. Né? No pico desse dia, terça-feira, né, nós estávamos com 42 viaturas rodando. Mais ainda do que há 5 anos atrás. Mas as pessoas não viam, né? Como a gente tinha normalmente 250, as pessoas viam. Né? Naquele dia 41 era menos de um quinto do que as pessoas são acostumadas a ver. E o Exército, infelizmente, não conseguiu se mobilizar. Nós entregamos para o Exército 156 viaturas, que coincidentemente nós tínhamos adquirido para entregar na terça-feira, estava agendado para entregar na terça-feira aos municípios. Qual foi o contingente exigido, digamos, solicitado? Não, o dado que eu passei era o dado que a gente tinha aqui, né? Depois você está pedindo, você não pode exigir a quantidade. A Força Nacional se comprometeu com 300 pessoas e, por Réveillon razoável, deu tanto é que deu para fazer. Mas na hora que eles fizeram, trabalharam na noite inteira do Réveillon, já no domingo eles descansaram, né? Porque ninguém trabalha 24, 48 horas, 72 horas seguidas. E o Exército veio chegando aos poucos. Foi chegando aos poucos, veio o destacamento do Piauí, depois o destacamento de São Luís, depois eles estavam mobilizando Petrolina, estavam mobilizando Recife, chegamos até a falar com a Marinha para fuzileiros navais de Natal virem para cá também, mas tudo isso demandou tempo. E o Exército, as Forças Armadas, eles estão treinados não é para fazer patrulhamento de rua. O treinamento tem que ser para outra coisa. Não é que isso engrenado. Tinha os carros, mas não tinha comunicação. Eu não sei até que ponto é boato ou não, mas também circulou nas redes sociais a informação de que o secretário de Segurança Pública poderia cair quando dessa crise que se instalou na polícia com a greve. Não. Nunca passou pela sua cabeça? Nunca cogitei. Acho que ninguém individualmente tem culpa disso, né? Isso, se a gente for ver, isso é um movimento que tem características nacionais. Já aconteceram movimentos como esse no Pará, no Maranhão, no Piauí, na Paraíba, em Pernambuco, em maior ou menor escala, na Bahia, em Tocantins, no Acre, em Rondônia. Né? Então, isso é um movimento nacional. A gente vê as informações, tem uma pessoa da Bahia que se desloca para os estados, uma liderança daqui do Ceará passou uma semana lá na greve do Maranhão. Então, não pode ter uma possibilidade de ordenar, assim, dar algum tipo de comando para que o Exército fosse até o quartel onde o pessoal estava amotinado? Olha, eu ao longo de todo o episódio, né, tinha assim 3 preocupações, vamos dizer 3 frentes. Né? A primeira frente, manter canais de diálogo. Então, nessa terça-feira, lembrando aqui do dia, foi o dia mais longo da minha vida, de transição e tal, eu conversei com o arcebispo de Fortaleza, conversei com o Dom José Antônio, conversei com a Procuradora-Geral de Justiça, agora, né, doutora Socorro França, e conversei com o presidente da... Não, OAB não. Presidente da FCDL e da CDL. Né? Então, nessa preocupação de manter canais de negociação. O comandante da polícia teve uma audiência no Ministério Público, o próprio secretário conversou, né? Enfim. A outra preocupação era a principal preocupação, que era assegurar a população segurança. Né? Para isso, todo esse esforço de mobilização das Forças Nacionais, do Exército, das Forças Armadas, como um todo. Né? E a terceira preocupação era a gente trabalhar a comunicação, que foi aí a nossa grande falha, né? Foi nessa área da comunicação. Eu queria aproveitar sobre a comunicação exatamente. Porque essa coisa de segurança, você tem duas coisas que são assim muito claramente apartáveis.
separado. Você tem a segurança de fato e a sensação de segurança. Né? A sensação de segurança, que é algo fundamental. Naquele dia, a sensação de segurança foi a zero. Mas não faltou uma resposta de comunicação, justamente, nessa boataria que se propagava nas redes sociais? O senhor, ou o secretário, olha, ou muito bem, mas o que é que se iria falar? Né? O que é que se iria falar? Que a gente estava mobilizando mais gente do Exército? O que é que você ia falar? A gente estava nesse esforço, mas todo isso. Mas vocês tinham estatísticas das ocorrências, sim, sabiam isso foi dito. Na verdade, não estava acontecendo. Isso foi colocado. Eu queria fazer uma colocado. Agora, o boato, hein? Não, muito foi cobrado a premissa do senhor, não. Inclusive a participação aqui dos telespectadores através do Twitter falou ir para público e dizer que a população tem segurança se eu estivesse seguro realmente de que teria segurança para a população. E eu não estava seguro. Eu não estava seguro por esses fatos que eu estou falando. Nós colocamos, disponibilizando ao Exército, 159 viaturas. Com muito esforço, eles colocaram para rodar 40. Mas quem finalizou?